Olá, sexto ano! Sejam bem-vindos a mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim e hoje nós teremos uma aula muito especial. Hoje nós vamos falar dos nossos povos originários. E aí sim, né? Da nossa história, da nossa formação, da formação da nossa identidade como povo brasileiro. E eu não estou só. Hoje eu tenho aqui uma presença muito importante, uma presença ilustre, onde nós vamos dar lugar de fala para que os povos indígenas realmente sejam representados nessa aula. Eu tenho uma presença muito legal aqui, vocês vão gostar muito, é uma professora da rede. Eu vou deixar que ela se apresente. Professora Lidiane, é com você aí. Olá, Ambimbiré, na minha língua significa bom dia. Meu nome é Lidiane Damasceno, nome indígena Naim, que significa ilha. Sou professora da Índia Vanuiri, da de Tupã, no município de Arco-Íris. Sou professora de língua portuguesa e língua indígena. E hoje vim aqui participar para falar um pouco dos povos indígenas e tentar, assim, levar o meu conhecimento a todos vocês que estão participando dessa aula hoje. Muito obrigada. Então, olha só, pessoal, a professora Lidiane, ela é da etnia Krenak Kayagang, ela é professora e vice-cacique na aldeia Vanuiri, como ela mesmo mencionou. Inclusive, eu quero agradecer à Diretoria de Ensino de Tupã, o PCNP Rafael, que possibilitou essa nossa aula hoje com a professora Lidiane. Inclusive, ela é gestora de um museu indígena que é localizado dentro da aldeia. E aí, agora eu vou ler para vocês a habilidade, né? A habilidade e o objetivo da aula. Enquanto isso, professores, vou pedir assim, olha só, vamos aproveitar e fazer perguntas, né, para a professora Lidiane. Então, enquanto eu vou aqui tocando a aula, eu peço que os professores tragam questões para que a professora Lidiane responda. Então, a habilidade, analisar a importância das diferentes linguagens, visual, oral, escrita, audiovisual, material e imaterial, em diferentes sociedades e épocas. Analisar as diferentes fontes históricas que recebemos como legado dos povos nativos originários do Brasil. Olha só, sexto ano, nas últimas aulas nós falamos muito sobre fontes históricas, né? Falamos, por exemplo, que a escrita, ela marca o início da história. Aí eu abri um parênteses. Olha só. Vocês lembram que os sumérios, eles foram os primeiros povos a desenvolver um código de escrita. Foram os sumérios, lá na Mesopotâmia, cerca aí de 3.600 anos atrás. Isso foi o que nós aprendemos na última aula. Mas eu vou abrir um parênteses agora. A nossa linha do tempo, a forma como nós construímos a linha do tempo, ela é eurocêntrica. Nossa, professora, que nome difícil. Ó, euro, de Europa, cêntrico, de centro. Então, assim, a forma como nós contamos o nosso tempo, ele é sobre a perspectiva do europeu. Então, coloca a Europa como o centro de todos os acontecimentos do mundo. A Europa, ela marcou assim, ó, a história começa com a escrita. Então, antes da escrita, nós temos a pré-história. A pré-história nós vamos estudar em outras aulas, está bem? E aí nós aprendemos o seguinte. Alguns povos desenvolveram a escrita. Por exemplo, sumérios, egípcios, povos chineses, os maias aqui na América, entre outros. E aí eu perguntei para vocês, e aí? Aqueles povos que não desenvolveram a escrita, eles não fizeram história? E vocês maravilhosamente me disseram, sim, professora, eles fizeram história sim, porque nós tínhamos as pinturas rupestres. Vocês se lembram o que eram as pinturas rupestres? Eu trouxe um exemplo, já já eu mostro. E aí vocês me disseram também assim, olha, além das pinturas rupestres, estes povos que não desenvolveram a escrita, deixaram para nós as lendas, a tradição, a oralidade.
E na última aula eu mostrei para vocês um griot, né, que contou a história, uma história de algum país africano. Está bem? Hoje nós vamos nos dedicar aos nossos povos originários aqui do Brasil. E aí, eu vou deixar então uma perguntinha no chat e um minutinho para vocês responderem. Quais fontes históricas as sociedades indígenas produziram antes da chegada de Pedro Álvares Cabral? 1 minuto para que vocês respondam. E voltamos. Voltamos. Olha só quanta resposta legal. Prosuemar. Ai, gente, desculpa. É Prosuemar Mari. Se eu tiver falado errado, me desculpem. Ela respondeu aqui, né? Trouxe a contribuição dos alunos. Alimentação, artesanato, cultura e tradições. E aí nós temos Pro Maria do Carmo, oralidade, cerâmica, religião, animismo. Nós temos aqui o aluno Pro Edson, cerâmica. Pro Hélio, fontes orais e materiais. Pro Fernanda, alimentação, palavras, cultura. Um ótimo dia para todos que estão aqui conosco. E agora, eu vou pedir assim, ó, professores, já vão pensando em algumas perguntinhas para fazer para a professora Edilane. E aí, Pro Edilane, eu gostaria que você respondesse para nós quais foram as fontes históricas que os povos indígenas produziram. Pode responder, Pro Edilane, você está me ouvindo? Sim, agora sim. E aí, quais foram as fontes históricas que os povos indígenas produziram? O chat está respondendo a cultura. O meu povo Krenak, ele histórias na oralidade, né? A gente produzia muito quando acontecia muito simbólico, né, para nós quanto indígenas na aldeia, a gente representava isso em se utilizando de tintas, aquelas que a gente sabia permaneceria, né, na pintura, permaneceria na pedra, que ela se penetraria na pedra e não acabaria, não sumiria, né, assim, com muita facilidade na questão da natureza, né, tipo chuva, sol. Então, a gente fazia muito isso e mais na oralidade, sentar com as crianças, com os jovens, em volta do mais velho, que a gente chama de ancião, na aldeia, e eles contavam para nós, né, sempre histórias passando um ensinamento, passando de como você se posicionar, de como você se portar como um guerreiro dentro da aldeia. Muito obrigada, que lindo. Muito lindo, assim, esses relatos, né? E aí os professores estão aqui também contribuindo da mesma maneira, né? Respondendo que cultura e alimentação. Então, percebam, sexto ano, os povos indígenas originários aqui do Brasil também, eles criaram cultura, né? Eles também criaram fontes
que deixaram aí como um legado para que os historiadores pudessem estudar essas nações indígenas. E aí, tocando um pouquinho, né, a nossa aula, eu vou mostrar para vocês as pinturas rupestres, dá uma olhadinha. Vocês já conhecem, a professora Lidiane acabou de dizer também, né, que os povos indígenas eles se utilizavam dessa técnica para registrar ali algum evento do cotidiano dessas nações. E aí, eu vou mostrar para vocês a boneca Carajá. A boneca Carajá é a boneca Hichocó, né, que é um patrimônio imaterial brasileira, e é uma boneca de cerâmica. Ela simboliza a identidade cultural do povo Carajá. Então, qual que é o significado, né, da boneca Hichocó? Ele tem um significado pedagógico. As meninas, elas recebiam essa boneca Carajá, a Hichocó, e a boneca, ela representava a família. Então, como que os carajás se comportavam ali no seio familiar? Aí a menina recebia primeiro uma menininha, depois ela recebia uma menininha, uma mamãezinha grávida, e depois os bebezinhos, e aí tinha as bonequinhas mais velhinhas, os bonequinhos mais velhinhos. Essa boneca, ela hoje é considerada um patrimônio imaterial. Mas, ela não é material? Sim. Mas vocês se lembram que nós conversamos o seguinte: a cultura imaterial é o costume, né, as tradições. Então, esse costume e essa tradição, ela gera também uma materialidade que é a boneca. Então, a cultura está representada na materialidade da boneca Hichocó, mas o que foi considerado como patrimônio imaterial brasileiro é toda a identidade da cultura e do povo Carajá representado nesta boneca. Então, é uma fonte histórica também, a boneca Carajá. Eu vou pedir para mostrar mais um pouquinho, porque ela é muito linda. Hoje, ela é uma fonte de renda para esses povos Carajá. E você pode comprar uma boneca Carajá, claro, pode ter na sua casa como enfeite, mas lembrem-se todo o significado desta boneca, que ela está representando muita coisa para os povos Carajá. Ela está aí remontando toda uma tradição e uma cultura de um povo. Então é aquilo, a gente pode até ter esses objetos, mas contanto, né, que nós respeitamos a identidade daquele povo, que nós, pelo menos, assim, você pode comprar, mas tenha o trabalho de conhecer aquela etnia, de conhecer a história daquele povo e o significado deste objeto para aquela nação. E aí, tem uma perguntinha aqui, ó. A Pro Maria Tereza, ela perguntou assim para a professora Lidiane: de qual região do Brasil o povo da professora é originário? Então, professora Lidiane, o seu povo é originário de qual região do Brasil o seu povo é originário? Aí você pode contar um pouquinho da história do seu povo. Bom, o povo Krenak, ele, se você jogar no Google, né, que é hoje a nossa fonte de pesquisa, não vai ter muita história, mas se você colocar botocudos, que foi dado pelos colonizadores, aí sim você vai ter muito material. Mas tem que ter cuidado com o que se pesquisa, porque temos botocudos nomeados pelos colonizadores no estado de São Paulo. Nós somos os Krenaks, denominados pelos colonizadores, botocudos do leste, de Minas Gerais até Espírito Santo, todo ali era os botocudos, né? Em meados, né, da colonização, e o nosso povo Krenak, ele era dividido em clãs. Vocês falam aldeias, a gente fala clãs, né? Então eram vários clãs, e o que a gente hoje conhece são aproximadamente 12, né? Então eles eram ali divididos nesse território, nessa faixa do Rio Doce, né, até adentrando ali o Espírito Santo. Só que com a questão da invasão e colonização das terras indígenas, até mesmo por quem deveria nos proteger, né, na questão, os nossos povos foram sendo dizimados, caçados, dizimados,
sendo reduzido de milhares a centenas ou até mesmo dezenas, né? Então, o nosso povo Krenak, ele é originário do norte de Minas Gerais, se eu não me... Né, que eu sou meia falha em localização, mas ali a gente ainda tem um povo que existe, que é o Krenak ali de Minas Gerais, e ele está localizado entre as cidades de Resplendor e Governador Valadares. A região do nosso povo é essa. Mas na década de 30, com a questão da exploração do minério de ferro e a jaziga de ouro e vários outros minérios, né, de importância econômica, os nossos povos foram tirados das terras e espalhados pelo Brasil. Na década de 30, os meus avós e tios foram mandados para a aldeia Vanuiri, porque aqui também existe um povo chamado Caingangue, que também foi dizimado, e com a fundação da aldeia Xingu, né, houve-se, e com a Constituição também sendo elaborada, várias lutas começaram na causa indígena, aí mandaram os Krenaks para cá para começar a aumentar o número de indígenas no centro-oeste paulista. Então, eu acho que eu consegui responder a pergunta da professora. Sim, sim, Lidiane. Inclusive, o professor Francisco, ele trouxe uma contribuição muito legal aqui, que ele disse o seguinte, que para se conhecer um povo, é necessário estar próximo e ter também a confiança desse povo. Pesquisar o que os outros escreveram é meio perigoso, realmente. E hoje nós temos esse privilégio de ter a professora Lidiane aqui, contando essa história para nós. Então eu vou colocar um vídeo e depois desse vídeo a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Eu já passei aqui as bonecas carajás e aí eu vou passar um vídeo que é assim, ó, para não cometer gafes, algumas dicas para não cometer gafes. E aí o vídeo fica com vocês. Oi! Eu sou a Rayane, eu sou do povo Baré do Amazonas e atualmente eu sou estagiária aqui no Fundo de População das Nações Unidas. Meu nome é Fetial Itapuegajara Veríssimo. Eu sou do Santuário dos Pajés, que fica em Brasília. Eu queria te perguntar, o que você acha do que é ser indígena, né, hoje na nossa atualidade? Todo mundo acha que tem aquele estereotipo todo do indígena, que tá dentro do mato, que não sabe, nunca viu nada, algo do tipo. E a gente tá aqui, né, pra provar que não é isso, que a gente tá aqui. A gente escuta muito, né, porque eu já escutei muito também. Ah, você é um indígena. Ah, não, você é um índio. O termo certo não é esse, o termo certo pode ser nativos originários, indígenas. Aí o povo, então, qual é a sua tribo? Eu falei, não é tribo, é etnia, por favor. Como é que tá na sociedade? Aí eu, gente, como assim? Quer dizer que eu saí da minha comunidade, lá não tem sociedade. Vocês andam sem roupa, ainda tem muita se você anda sem roupa. Ou então, por exemplo, você fala outra língua, então fala bom dia, eu falo te amo, eu fico... Não vou falar isso pra você. O ser indígena hoje, a gente passa por um processo de reafirmação identitária todos os dias, né? Porque nos espaços que nós estamos, se a gente não tiver o cabelo liso, se a gente não tiver os olhos puxados, se a gente não falar a língua materna, você não é indígena. Você usa um celular, você não é indígena. Você está na universidade, você não é indígena. Né? Então, assim, como a sociedade ainda é carregada de tanto preconceito em relação, né, à própria identidade dos povos indígenas, né? A nossa cultura, né, o nosso modo de se organizar, o nosso modo de viver e o nosso bem viver, né? Quanto juventude indígena, né, a gente sempre deixa um recado de falar que a juventude indígena ela não é o amanhã. A juventude indígena ela é o hoje. Sim. O amanhã a gente está construindo para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos, né, para aqueles que ainda virão. Muito legal. Olha só, o chat está todo aqui querendo que a professora Lidiane comente um pouco sobre como que vocês explicam o aparecimento do homem na Terra através da sua cultura. Então, se você tem aí uma lenda para nos contar, professora Lidiane. Bom, pessoal, os indígenas, assim, né, eu falo
sempre pelas minhas duas etnias, a Caingangue e Krenak, e cada etnia, cada povo tem a sua crença, né, a sua religião e seu misticismo, né? Não, a gente hoje luta em 2021, há 521 anos depois da colonização, para a gente tirar isso do homem não indígena, de que todo índio é o mesmo índio. Não, cada uma etnia tem a sua própria história, o seu próprio conhecimento, né? Do povo Krenak, os nossos pais passavam para a gente que houve-se né, o nosso criador, que a gente fala Ingikan Makiam, que para vocês é Deus, né? O Ingikan Makiam, ele ficou muito triste, né, com os filhos que estavam na terra, e então ele chorou muito, se entristeceu muito, e hoje, na Bíblia, né, em textos bíblicos, a gente entende pelo dilúvio, né, e houve-se uma grande inundação com o choro de Deus na terra, mas ele separou, né, duas pessoas, uma mulher e um homem, e que resguardados. Quando o dilúvio baixou, né, que eles puderam sair, né, assim, falando historicamente, de acordo, né, com o que a gente vem vivendo e o que foi passado pelos nossos indígenas mais velhos, aí saíram. E aí o Gikan Makian mostrou para eles os perigos, deu para eles a comida, né, ensinou eles a usar, né, o fogo, ensinou eles a fazer a casa deles. Mas um dia o indígena Jukinan, que é a mulher, não se contentou em estar só e saiu andando pelas proximidades ali na mata, onde que ela encontrou vários animais, e ela via que todos os animais tinham o seu parceiro, né? Tinha um semelhante a ela. Então ela foi andando por ali e falou assim, bom, se todos os animaizinhos têm um parceiro, né, e tem um igual a ele, então deve ter um igual a mim. Então ela saiu procurando, mas não encontrou. Um dia ela, cansada, voltou, foi colher mel, depois foi no rio buscar água para fazer ali a sua bebida, né? Tá? E ao colher a água, a hora que ela se levanta, ela olha pro outro lado do rio e vê um guerreiro. E assim os dois se aproximam, né? E acabam ali se conhecendo, né? Se reconhecendo como indígenas da mesma etnia, e aonde que a gente tem a história dos nossos mais velhos, que da onde foi que nasceu os vários povos indígenas que, né, hoje vive no território brasileiro e entre outros territórios, né, do mundo inteiro. Então, né, e daí quando um povo indígena ele tem muito familiar, ele tem muito filhos, né? Aí acabam que os próprios filhos, eles fazem outros clãs e acabam se casando hoje entre outras etnias, né? Etnias Krenaks casam-se com Caingangues, que casam-se com Guarani, e assim vão formando outros clãs, né? Então, dessa forma que a gente conhece a nossa formação e o aumentar dos nossos povos indígenas dentro da sociedade, né, dentro da história. Muito obrigada, professora Lidiane. Olha, os professores estão aqui encantados com essa aula de hoje. Eu também estou. Para nós é um prazer imenso ter aqui a professora em seu lugar de fala, né? Então, e nossa colega de trabalho aqui falando lindamente sobre os povos originários. E aí eu tenho um desafio para o sexto ano. Desafio para o sexto ano. Olha aqui, ó, volta aqui para mim. Não sei se colocou na tela. Ah, não, eu pensei que estava na tela, pessoal, desculpa. Eu olhei para a tela errada. Desafio para o sexto ano. Olha só.
Da mesma forma que a professora contou aqui uma lenda, o sexto ano vai também contar uma lenda. Vocês podem se gravar contando uma lenda, passando aí uma história de uma maneira oral. Pode gravar e manda lá para mim no @janaínajardim.prof ou na hashtag ou no CMSP. E nós vamos ver aí vocês passando também uma história dessa maneira linda como a professora fez aqui. Quero agradecer o chat, todos os professores que estão conosco, realmente uma aula muito linda. Agradecer imensamente a Diretoria de Ensino de Tupã, o PCNP Rafael, que possibilitou a estada aqui da professora Lidiane. Professora Lidiane, muito obrigada, você enriqueceu demais a nossa aula e contamos com você em próximas aulas, né? Sexto ano é isso, ficamos por aqui. Muito obrigada por toda essa aula, foi incrível. Também estou bastante emocionada aqui, como todos os professores estão. E até a próxima, não se esqueçam de avaliar a nossa aula. E tchau, tchau, pessoal.